Bom dia. Hoje nossa aula é para tirar dúvidas, né? A gente já terminou o assunto de cinemática e na semana que vem a gente vai falar sobre dinâmica. Então, hoje eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. Vocês podem perguntar, se vocês estiverem com dúvida na matéria, algum exercício que tentou fazer não conseguiu, ou conseguiu e quer ter certeza se está certo, enfim. Professora, bom dia. Os cálculos dos exercícios que a senhora passou no AVA que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que comprovar ou vai só marcar as opções no gabarito lá do exercício? No, no questionário que você está perguntando, Isso, isso. do questionário vai ser. Você tem que resolver e guardar o cálculo, né? Que aí, se for necessário, eu vou solicitar para você, tá? Ah, tá bom, então, obrigado. Você faz e guarda. Joga fora não. Esse questionário é para a gente fazer numa folha de ofício e aí postar lá, professora? Não, as perguntas vão estar lá. O questionário, na hora que você entrar, você vai ver ele lá. Esse primeiro questionário, ele é mais conceitual e os problemas mais simples. É só para eu ver se vocês estão realmente compreendendo a matéria, né? Ó, no, deixa eu colocar o roteiro de estudo aqui. A partir do momento que iniciar o questionário, a gente já tem que terminar ou pode iniciar, dar uma olhada nas questões e aí depois voltar para terminar? Pois é, não pode, né? Deixa eu só mostrar para vocês. Estão vendo aí? Sim, professora. O roteiro de estudo, tá vendo? Sim. Ó, então, essa semana, né, tinha aula 9 e 14, hoje é só para tirar a dúvida mesmo. E aí tá falando que ó, o questionário vai ser aberto hoje e vai encerrar no dia 19. Eu ainda vou colocar as questões nele, então eu vou encerrar ele no dia 20, tá? Vocês vão ter até segunda-feira para fazer. Vocês têm até segunda-feira para abrir ele. Na hora que você abrir, você tem 200 minutos para terminar. É um tempo muito longo. Por quê? É o dobro do tempo que a gente leva em sala de aula, né? Por quê? Porque pode ser que a sua internet caia, que falte luz na sua casa, bem na hora que você abrir o questionário. E seu tempo vai continuar correndo. Então, o tempo é bem longo por causa disso. Você não vai levar 200 minutos para fazer. Você vai fazer num tempo bem menor. É só para o caso de acontecer esse tipo de imprevisto, tá? Então, esse questionário aqui, que é do movimento de cinemática, e esse questionário aqui, que é de dinâmica, e esse questionário aqui, que é de movimento circular, são questões mais simples, conceituais, né? Para a gente ver se está tudo bem. Aí, nessa semana aqui, ó, de 4 a 10 de outubro, aí a gente tem revisão. E aí vai ter outro questionário que aí vai ser um pouco mais elaborado, né? Como se fosse a prova mesmo, tá? Não que os outros não valham ponto, né? Todos eles vão valer 10 pontos. Ok? Respondi sua pergunta? Sim, professora, obrigada. Nada. Mas o que mais? Tem dúvida aí na matéria? Quer perguntar alguma coisa? Dúvida em alguma questão? Tentou fazer?
Hoje é aula de dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês têm que perguntar o que vocês querem saber. A senhora pode explicar melhor aquela questão do ônibus do slide? Sim, vamos lá na questão do slide. Estão vendo aí? Olha só. Estão vendo, né? Algumas situações que acontecem, você precisa levar em consideração o tamanho do objeto, né? Que é o caso aqui desse ônibus, porque a dimensão dele é muito grande comparado com a dimensão da distância que você está calculando. É a mesma coisa quando você quer, por exemplo, calcular o tempo que um ônibus leva para atravessar uma ponte. O tempo vai ser da hora que que a frente do trem chegou no início da ponte, até a hora que o fim do trem saiu pelo final da ponte. Então, o tamanho do trem vai ter que ser levado em conta, não só o comprimento da ponte, que é a mesma coisa. Então, se você tem aqui um ônibus bem comprido, né? Esse tipo de ônibus tem quase 20 metros. Você está aqui com o carrinho aqui atrás dele e você quer ultrapassar esse ônibus. Para você realmente ultrapassar esse ônibus, o seu para-choque traseiro tem que estar à frente do para-choque dianteiro dele, né? Então, a dimensão do seu carro também vai fazer diferença nessa situação. Quer dizer, você estava atrás dele, o seu para-choque dianteiro estava atrás do para-choque traseiro do ônibus. Então, para você ultrapassar o ônibus, vai ser os 19,8 metros do ônibus, mais os 3,85 metros do teu carro. Então, a situação é a seguinte. Você está aqui e atrás do ônibus, a uma distância de 5 metros. Esse 5 metros é medido do para-choque dianteiro do teu carro até o para-choque traseiro do ônibus. Seu carro tem 3,85 metros e o ônibus tem 19,8 metros, né? E aí ele quer saber quanto tempo você vai levar para ultrapassar o ônibus. Esse ônibus passa aqui, ó, com uma velocidade constante de 40 km por hora. E você inicialmente está parado. Então, o que você tem que fazer?
Você tem que dividir. A primeira coisa que você tem que fazer é o desenho. Eu sei que dá preguiça, é chato, mas é importante fazer o desenho para você poder colocar o seu referencial e ver as posições em relação a ele. Porque senão você começa sem querer a mudar de referencial e aí você perde a noção de onde que estava o começo, de onde que tem que estar o fim, e você pode somar as grandezas de maneira incorreta. Então, faça o desenho. Escolha um referencial, coloque lá e não mude ele de lugar. Aí vai dar tudo certo. Então, feito isso, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a questão da velocidade, porque a velocidade máxima da via é 60 km por hora. Você não pode ultrapassar esse valor, você não vai pegar multa. Então, se você está parado, a primeira coisa que você tem que fazer é acelerar o carro até chegar nessa velocidade, né? Você vai começar a acelerar o carro nesse instante em que o seu para-choque dianteiro está a 5 metros do para-choque traseiro do ônibus. Aí você começa a acelerar. Aí quando você chegar a 60 km por hora, só lembrando para tomar cuidado aqui, porque no sistema SI a gente trabalha com metros por segundo. Então, quando é dado quilômetros por hora, a gente tem que transformar, tá? Não pode usar quilômetro por hora, não. Então, tem que transformar para metro por segundo. Então, você vai calcular a primeira parte, é o tempo que ele leva para sair de V igual a zero até a velocidade de 60 km por hora, que dá uns 13 metros por segundo, mais ou menos. E aí, você vai calcular também a distância que ele percorreu, né? Até conseguir atingir os 60 km por hora. Só que, enquanto isso, o ônibus também estava andando. Então, você tem que calcular a distância que o ônibus andou. Aí, tudo isso você vai marcar lá no seu referencial, né? Naquele tempo em que o carro estava acelerando, quanto que o ônibus andou. A partir desse ponto, aí você pode usar todo mundo com velocidade constante. O carro vai a 60 e o ônibus vai a 40. Né? Aí você tem que ver lá no seu referencial quanto que o ônibus vai andar, quanto que o carro vai andar, até que a posição do para-choque dianteiro do ônibus seja a mesma que o para-choque traseiro do seu carro. Aí você ultrapassou ele totalmente. Okay? Então, você vai igualar essas duas posições, aí substitui a equação e calcula. Tudo bem? Melhorou? Sim, professora, obrigada. Aí, se alguém tentou fazer, quiser compartilhar o que fez, a dúvida que teve, fica à vontade. A gente está aqui. Professora, a senhora pode botar a imagem lá só para eu tirar um print para terminar aqui? Do problema aqui, assim? Isso. Obrigado. Por nada. Mas o slide está lá na sala do AVA, tá bom? Você entra lá, o slide está lá com todas as questões. Tá? Já está tudo lá. Professora? Diga. Naquela questão de movimento de projéteis, que quando a pessoa chuta a bola, fala assim no X, né, e no Y. Sempre no X a fórmula usada vai ser a do sorvete e no Y a fórmula do sorvetão é mais completa? Olha, esse negócio de sempre é um pouco relativo. É perigoso você falar sempre vai ser assim ou sempre vai ser assado. Normalmente, sim. Por quê? Mas você tem que entender por quê. Porque na direção de Y, você tem aceleração da gravidade, certo? Que é sempre vertical para baixo. Então, ela não atua na direção de X. Então, ela só atua na direção de Y. Então, na direção de Y, eu tenho a aceleração da gravidade. Por isso que na direção de Y,
é um movimento retilíneo uniformemente variado. Na direção de x, é um movimento uniforme, por quê? Porque eu não tenho aceleração na direção de x. Eu não estou considerando resistência do ar. Se eu estiver considerando a resistência do ar, não vai ser um movimento retilíneo uniforme. Eu vou ter que considerar que a bola está sofrendo uma aceleração que é contrária ao movimento imposta pela resistência do ar. Tá bem? Respondi sua pergunta? Sim, professora, obrigada. Nada. Se tiver campo elétrico e a partícula tiver uma carga, muda. Também tem isso, mas esse tipo de situação a gente vai ver só lá em Física 3, né? A gente não vai considerar campo elétrico aqui no curso de Física 1, não, tá bom? Então, mas com certeza, tá certo, né? Dependendo da situação, você vai ter uma mudança, né? Nessa situação aqui de movimento retilíneo uniformemente variável. Depende da situação, com certeza depende. O que mais? Vocês entenderam aqui essa decomposição de vetores? Que na outra turma teve dúvida com relação a isso. Eu acho que sim, professora. É o vetor x, o y e o resultante entre eles, né? Isso. Eu tenho aqui o vetor V0, ou o vetor V aqui, ó, tanto faz. E eu estou dividindo ele em duas componentes. É só pensar num triângulo retângulo, ó. Eles formam um triângulo retângulo aqui. O V é a hipotenusa, o VY é o cateto oposto, que eu estou olhando esse ângulo aqui, e o Vx é o cateto adjacente. Então, o Vx é o V, que é a hipotenusa, cosseno do ângulo, que ele está colado com o ângulo aqui, né? E o Vy é o cateto oposto ao ângulo. Então, é o V, que é a hipotenusa, vezes o seno do ângulo entre eles, né? Decomposição de vetores, pelo menos aqui na física, você sempre pode pensar num triângulo retângulo, que a gente sempre quer componente x e componente y. O que mais? Professora? Diga. Nas duas questões do barco, a hipotenusa deles muda por causa da direção? Duas questões do barco. Essa aqui, né? Que a A ele tá reto, a hipotenusa é outra. Aí na letra B ele tá meio inclinado. Porque na letra A, o piloto vai colocar o barco assim, vai apontar o barco para lá. Ele quer sair daqui e chegar lá. Só que aí ele coloca o barco nessa direção, né? Ele direciona o nariz do barco para frente. Só que aí o rio empurra ele para baixo, né? Então, ele vai acabar descrevendo uma velocidade em diagonal. Então, essa que é a relação entre as velocidades, né? A diagonal aqui vai ser a resultante, né? Porque eu botei o barco para lá, o rio empurra para cá, então eu tenho essa aqui, a resultante. Nesse caso, aí você vai usar Pitágoras normalmente, né? Esse é o quadrado, mas esse é o quadrado. Aí você acha a velocidade do barco em relação à Terra. Aí você usa tangente, seno, cosseno, tanto faz, e acha que o ângulo, esse ângulo θ aqui, né? Porque quando ele fala velocidade, ele quer o vetor velocidade. Então, é módulo direção e sentido. Então, você acha 26,6. Na letra B, ele quer ir daqui para cá. Só que ele já sabe que se ele puser o barco com o nariz para frente, ele vai chegar aqui e não lá. Então, o que ele faz? Para compensar esse tanto aqui, ó, que o rio vai te empurrar para baixo, você já vira o barco para cima.
Que aí você anda para cá, o rio te empurra para lá. Você anda para cá, o rio te empurra para lá. Você anda para cá, o rio te empurra para lá. E aí você chega onde você quer. Então, essa daqui é a velocidade do barco em relação ao rio, porque eu direcionei o meu barco dessa maneira para eu conseguir chegar no ponto que eu quero. Aqui é a velocidade do rio, e aqui é a velocidade com que eu vou enxergar da Terra, né? Uma pessoa parada aqui vai enxergar essa velocidade aqui. Então, é essa velocidade mais essa igual a essa aqui. Então, essa aqui que é a velocidade resultante. Não é a hipotenusa, nem sempre é a hipotenusa. Né? Mas, de qualquer maneira, essa soma vetorial, ela vai ser resolvida através do teorema de Pitágoras, né? Esse cara ao quadrado é igual a esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado. E aí você passa... você isola deixa eu botar aqui, ó. Tá embolada ali. A velocidade do barco ao quadrado, que é a hipotenusa, mais a velocidade do barco em relação à Terra, mais a velocidade da água em relação à Terra. Tá aqui, barco em relação ao rio é igual ao barco em relação à Terra, mais a água em relação à Terra. Né? Que é o resultado dessa soma vetorial. Aí você isola a velocidade que você quer, que é do barco em relação à Terra. Então, você passa a velocidade do barco em relação ao rio para o lado de cá, né? Fica desse jeito aqui. Do barco em relação ao rio para o lado de cá, né? Aí ele fica negativo. Aí, normal. Aí você substitui as velocidades que você tem e aí você acha. Então, a velocidade do barco em relação à Terra agora vai ser menor, porque você está diminuindo essa velocidade aqui, ó, do rio te empurrando para baixo. Você está indo contra a correnteza nesse sentido aqui, né? Ele vai te empurrando para baixo, mas você quer voltar para cima. E o ângulo agora você vai fazer tangente, seno, cosseno, tanto faz. Só que agora o ângulo é de 30 graus. Não é o mesmo, não é o mesmo, porque apesar da velocidade do barco ser a mesma, a velocidade do rio ser a mesma, você está mudando aqui a ordem dessa soma vetorial. Então, o ângulo não vai ser o mesmo, vai ser outro triângulo, né? Antes a hipotenusa era 10. Antes o cateto era 10, um cateto era 10 e o outro cateto era 10. Agora a hipotenusa que é 10. Então, não é o mesmo triângulo. Então, vai mudar o ângulo. Ok? Respondi sua pergunta? Sim, professora, obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Estou aqui aguardando as perguntas de vocês. E aí? Alguém fez alguma coisa? Quer perguntar? Tentou resolver um exercício ou alguma coisa da matéria não ficou muito bem clara?
Professora, esse VAT é a velocidade da água em relação ao barco, né? Ou Em até... relação à terra, em relação à terra. O referencial móvel é no rio, o referencial fixo é na terra. T é de terra, IR é de rio. Não, é porque aqui tem 2 VBT nessa segunda. Vou botar aqui. Porque a figura, infelizmente, está com uma anotação diferente que a gente botou aqui, né? Uhum. A velocidade do barco em relação à terra, velocidade do barco em relação ao rio, velocidade do rio em relação à terra. Ah, porque aqui eu botei A, né? Tá certo. Aqui é da água em relação à terra, mas não é A, não, é R, né? A gente estava botando R e depois botei A. Tem razão. Tá bom, então, obrigado. Deixa eu arrumar isso aí. É do rio em relação à terra. Aqui já tá certo, ó, na segunda. Do rio em relação à terra. Passou pro lado de lá. Não tem esse A, não. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Nossa. Dia 21 é terça-feira que vem, né? A gente vai começar o assunto de leis de Newton, tá? Não tiverem dúvidas, a gente se encontra de novo na terça-feira que vem. Mas vocês, enfim, pode ser que não tenha dúvida agora e depois tem. Aí vocês têm que mandar as dúvidas por e-mail. É melhor a gente discutir aqui, né? Porque aí vocês podem mostrar e tal. Mas se não tem dúvida agora e aparecer dúvida depois, vocês mandam por e-mail. Diga, Luiz. Professor, no desafio, na questão desafio, Sim. eu vou ter que usar a fórmula do sorvetão? Ou não? Então, sim, as duas. Você tem que dividir o movimento em duas partes. Uhum. Primeira parte é enquanto o carro está acelerando. Aí é o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí você acha o tempo e acha a distância que o carro percorreu. Você também vai usar esse tempo para saber a distância que o ônibus andou enquanto o carro estava acelerado. Aí essa é a primeira parte do problema. A segunda parte do problema é você pegar esse ponto, já considerando que o ônibus se deslocou um certo tanto e que o carro vai seguir agora com velocidade constante. Aí a segunda parte você vai resolver considerando todo mundo andando com velocidade constante. Aí você vai ver o ponto em que o para-choque traseiro do carro está na mesma posição que o para-choque dianteiro do ônibus. Então, que isso significa ultrapassar totalmente, né? Então, você vai ver essas duas posições, e aí você vai igualar as duas, e aí você faz a conta. Só toma bastante cuidado com o seu ponto de referência, né? Você tem que deixar o ponto fixo, não pode mudar. Ponto de referência no carro, o ponto de referência no ônibus e o referencial fixo, que é o referencial da rua. Você tem que fazer em relação ao referencial da rua, ok?
Tem que marcar a posição. Faz o desenho. Eu sempre digo, faça o desenho. Ah, é chato fazer o desenho. É chato fazer o desenho, mas impede que você some essas grandezas de maneira incorreta. Porque se você... Ah, eu vou somar o tamanho do carro com o tamanho do ônibus. Aí pronto, já deu errado. Você tem que saber exatamente em qual equação que você tem que somar cada grandeza. Ok? O desenho te ajuda com isso. Ok, obrigado, senhor. Por nada. Mais alguma dúvida? Professora, perguntar. aqueles livros que estão no roteiro de estudo para a gente tirar base, a senhora tem eles para disponibilizar ou a senhora sabe onde a gente pode ter eles? Eu não tenho, não. Eu tenho eles impressos, mas você acha eles na internet. Você consegue achar o PDF Tá bom, deles. obrigada. Nada. Aí você escolhe um deles, qualquer um, tanto faz. Eu sigo todos, que eu pego uma coisa de um, outra coisa de outro, e são todos do mesmo nível. Então, você pode escolher o que você gostar mais, ou o que você achar mais fácil, enfim, e seguir por ele. Aí você faz os problemas que ele está sugerindo e dá uma olhada nos conceitos, né? Porque esse primeiro questionário, a gente vai cobrar mais conceitos do que problemas, né? Próximo questionário, a gente vai cobrar problemas mais elaborados e o entendimento mais profundo dos conceitos. Tudo bem? O que mais que vocês querem perguntar? A resposta. Todo mundo quer a resposta do desafio. Na verdade, eu não me lembro a resposta. Eu tenho que resolver de novo, mas eu não quero dar a resposta agora, não. Eu quero que vocês tentem fazer. Eu quero que vocês discutam. Eu quero que vocês tentem realmente fazer. Discute as dúvidas, ver se está fazendo, o que está fazendo, o que não está fazendo, o que deu certo, o que deu errado. É para vocês quebrarem cabeça mesmo. Depois eu dou a resposta do desafio. Agora não vou dar, não. Dá depois. A ideia é tentar mesmo, quebrar a cabeça. O que mais? Mais alguma dúvida? Acho que não. Bem, se tiver dúvida, eu estou aqui. Se não tiver dúvida, a gente se vê de novo na terça. Pelo menos por enquanto, né? Se aparecer dúvida depois, se tiver agora, pergunte agora, porque é melhor a gente discutir assim, ao vivo, né? É mais produtivo. Mas se a dúvida aparecer depois, aí você me manda por e-mail. Eu olho o e-mail várias vezes por dia, recebo notificação. Então, é melhor discutir as dúvidas por e-mail, se não der para discutir aqui na aula ao vivo. No fórum também você pode colocar dúvidas, só que o fórum, eu vou falar para vocês, eu não olho todo dia o fórum, porque ele não manda notificação e eu acabo esquecendo de olhar. Mas se você mandar por e-mail, com certeza eu olho e muito provavelmente eu te respondo no mesmo dia que você mandar, tá? Só se eu tiver muito complicado aqui, que não dê para responder, no outro dia eu te respondo. Mas normalmente eu respondo no mesmo dia, tá? Não pode mandar por e-mail as dúvidas que eu respondo. Vocês sabem, né, meu e-mail?
Tá lá no AVA também, mas eu posso botar no chat aqui, se vocês quiserem. Precisar. Se alguém não sabe. Ok? Então tá. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, senão a gente se vê na terça. Próxima terça. Dia 21. Professora, desculpa perguntar, a última aula já está disponível no AVA? Eu coloquei já, coloquei agora de manhã, eu acabei me esquecendo de colocar. Coloquei agora de manhã e daqui a pouco eu coloco essa aqui também, tá? Tá bom, professora, obrigada. Por nada. E aí, mais alguma dúvida? Dúvidas mais? Acho que não, prof. Não? Então tá bom. Bom dia para vocês. Até terça. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Obrigada Nara. pela aula, professora. Tchau, de nada.